Desigrejado. O que é isso? Posso ser um cristão desigrejado? Por que esse termo tem surgido tanto ultimamente? Quem pode ser considerado um desigrejado? 3 grandes perigos para essa pessoa. E o último vai te surpreender. Mas primeiro eu te peço, curta o vídeo, se inscreva no canal. Estamos começando agora, precisamos muito da sua inscrição aí, você vai nos ajudar demais. Queridos irmãos, olha lá, quem são os desigrejados? Desigrejado é aquela pessoa que entrou na igreja, ficou por um tempo, às vezes até se batizou, fez parte do grupo, do corpo da igreja, né? Pode ter participado de algumas coisas na igreja, mas um momento ele se desiludiu. Foi um pastor que falou uma palavra diferente, foi algum irmão que deu alguma opinião diferente, não gostou da liturgia, achou o louvor esquisito, não era do jeito que ele imaginava, né? Ou então já estava há muito tempo na igreja, mas não recebia mais nada, já estava sabendo de tudo, achando que sabia tudo. Ele fala, poxa, o que eu estou fazendo na igreja? E principalmente depois da pandemia, depois que aconteceu a pandemia aí, que as igrejas tiveram que ficar vazias, então esse pessoal, saiu. E aí passaram a ver vídeos na televisão. Inclusive, alguns escritores aí começaram a escrever algumas coisas com respeito à pessoa ficar em casa e ser igreja sem ir para a igreja, sem participar da igreja. E essas pessoas resolveram, poxa, então já que eu posso ser igreja dentro da minha casa, eu não preciso ir lá no templo ou naquele lugar de adoração para me juntar com aquelas pessoas que eu também não me ligo, ou então ter que entregar o meu dízimo, entregar a minha oferta e deixar que outras pessoas administrem o meu dinheirinho, né? Então tem gente para todo gosto, né? E essas pessoas muitas vezes não se alinharam, mas tem algumas pessoas que, por causa de mudança de local, mudou de cidade, mudou de lugar, ela então ainda não achou aquele local que ela quer servir a Deus, ela quer adorar a Deus. Essa pessoa última agora que eu disse, ela ainda está no processo de encontrar um local melhor, em que se ela adapte melhor, para poder adorar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alegria, né? Às vezes tem uma igreja que ela é mais pentecostal, e ele fala, não é por aí. Tem uma outra que é mais liberal, ele também fala, não, essa daí é muito para mim. Então, ele está naquela busca ainda. Essa pessoa ainda está no caminho, está certo. Mas se existe um outro grupo que esse não quer ser liderado, não quer ter um pastor que fale para ele aonde ele deve andar, não quer ter um pastor que esteja lá visitando sua casa, não quer ter liderança que vai lá, né? E como eu falei no início, não quer dizimar, ofertar, não quer participar das reuniões nos bairros, não quer fazer vigília, não gosta da escola dominical. Nossa, escola dominical é do tempo arcaico, dízimo é do tempo passado, não quero mexer com isso. Ou seja, é aquela pessoa que nunca se adaptou com a igreja, foi porque às vezes o pai levou, a mãe levou, alguém levou, mas falou, não é a minha praia. Jesus, isso é arcaico, não, quero curtir minha vida, né? Mas o seguinte, eu ainda gosto assim dos conselhos de Jesus, e lá na minha casa eu assisto uma pregação ou outra, tá bom demais, né? Eu não preciso estar no meio desse povo, não preciso. Só que eu queria dizer, querido, você está perdendo muito, sabe por quê? Porque uma árvore, né, ela tem a sua seiva passando nela inteira quando aquele galho está ligado. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, aquele que está em mim produz muito fruto, mas aquele que não está, aquele galho que caiu no chão, para nada serve. Serve apenas para ser pegado e lançado no fogo, ele vai secar, pega e lança-se no fogo, não presta para nada. Imagina uma brasa fora do braseiro, né, fora das chamas ali, daquele fogo, ela vai simplesmente apagar, as suas chamas vão apagar. Então um cristão fora da igreja, ele não recebe a palavra de Deus, ele não participa da liturgia. Qual liturgia, pastor? Da Santa Ceia. Ele não recebe a Santa Ceia ali junto com os irmãos, ele não participa da oração, da intercessão, ele não participa das reuniões onde você aprende a palavra. Inclusive Jesus, no livro de Apocalipse, fala assim, ao anjo da igreja tal diz, né? Então o próprio Jesus vem e diz ao pastor da sua igreja, ao líder da igreja, a direção que ele quer dar para aqueles irmãos naquele lugar.
E aí, quando você não está, você não participa dessa seiva, você não recebe do Espírito Santo, você não é irrigado com a palavra de Deus. Essa água do Espírito que vem para toda a igreja não vai cair em você, você não está lá, você não está recebendo, você não está fluindo em Deus, você não está sendo útil. Né? Então o cristão precisa estar na igreja para que ele seja útil, porque nós somos salvos pela graça para as boas obras. Que obra você vai fazer na sua casa, no seu sofá? Que obra você vai fazer e participar se você não está ali para ouvir, para interceder, para orar por alguém, para receber a oração de alguém? Às vezes você adoece, quem vai colocar a mão sobre sua cabeça para orar sobre você? Se você está também ali no meio, você está aprendendo mais, você vai aprender como orar por as pessoas, você vai aprender como orar pela sua casa, você vai ter grupos familiares para orar pela sua família, você vai ter núcleos ali para cuidar de suas crianças, você vai ter núcleo para cuidar dos adolescentes, se você é adolescente também. Se você é um pai de família, tem grupos na igreja para tratar de criação de filhos. Tudo isso a igreja fornece. A igreja trabalha em vários ramos da vida do ser humano. E se a pessoa não está lá, como ela vai receber da unção do Espírito Santo, do poder de Deus na vida dela? Né? Ela está desligada. Ela é cortada, está fora, não está no processo de Deus. Porque a igreja é instituída por Deus desde os primórdios, desde o início. O Senhor, quando tirou Israel do Egito, dirigiu esse povo com um líder que ia à frente e ia direcionando, olha, passa por aqui, passa por ali, faça isso, não faça aquilo. Então, quando você está na igreja, você tem uma cobertura, você tem alguém que está acima de você, orando por você, intercedendo por você, te dando os passos que você deve caminhar. Ah, pastor, mas eu recebo tudo isso pela televisão, eu aprendo pela internet, eu recebo pelo YouTube. Você acha mesmo que o fogo do Espírito vai estar lá, você assistindo sentado, de braços cruzados, sem fazer nada? Jesus não te chamou para ficar de braços cruzados. O Senhor te chama para a grande e poderosa obra que Ele tem para fazer na terra. Como é que você vai estar orando por um missionário que está na África, por um missionário que está na Etiópia, que está lá nos Estados Unidos, que está na Europa? Como você vai fazer isso se você não sabe quem está lá? Como você vai orar pelos enfermos que às vezes vêm para a igreja se você nem sabe que tem alguém lá precisando? Como você vai levar uma ajuda financeira, uma cesta básica, uma camisa, uma roupa para alguém que está desnutrido, precisando lá na igreja? Porque a maioria das pessoas, quando está necessitada, corre para a igreja. Quando está alguém doente, corre para a igreja. Você já viu isso? Às vezes até você correu para a igreja quando você estava precisando. E agora, depois que você está bem, você não vai cooperar com essa igreja? Você não vai trabalhar nessa igreja? Ah, pastor, mas os pastores estão lá para pegar o meu dinheiro. Rapaz, essa oferta que você faz é para Deus. E quando você entrega isso na casa de Deus, Deus é responsável por ele. Você não tem nada que ver mais, você entregou, é de Deus. Né? Então, se o seu problema é não poder dizimar, é não gostar de dizimar, não gostar de ofertar, querido, você tem um grande problema. Você não está entendendo o que é ser igreja. Ser igreja é você se entregar completamente para Deus e deixar Deus dirigir sua vida. É você se entregar e deixar Deus trabalhar em todas as áreas da sua vida. Né? Você às vezes não aguenta ficar com uma pessoa de outra cor, uma pessoa mais alta, mais baixa, mais bonita ou mais feia, então você está com problema, você está rejeitando as pessoas que estão perto de você e Deus te coloca na igreja no meio de um montão de gente com problemas igual você, para que vocês se unem, para que nós nos unamos, para que nós nos ajudemos. Então, igreja é isso, é um monte de gente problemática que chega ali, recebe do auxílio de Deus e sai para casa diferente de como chegou ali. Né? Então, na sua casa você não tem nenhum desses privilégios. Você não tem a presença de Deus na sua casa simplesmente se você não é igreja, se você não está na igreja. Né? Ah, pastor, mas eu sou igreja dentro da minha casa. Você não é igreja dentro da sua casa. Você não é e nunca será. Você vai à igreja quando você está no meio do povo de Deus. Não estou falando de local de adoração, não estou falando de templo, estou falando das pessoas, da congregação, da eclesia. O povo de Deus reunido, adorando, louvando, chorando, buscando a presença de Deus. Isso é ser igreja. Fora disso, não há igreja. E só mais um detalhe. Jesus disse assim,
onde tiver 2 ou 3, ou seja, mais pessoas, ali eu estarei no meio deles. Então, meu irmão, sozinho em casa, não dá para ser 2 ou 3 ou mais, né? Agora, querido, se você tem algum problema de locomoção, se você tem algum problema, né, não dá para ir na igreja, pastor, eu só moro muito longe, eu tenho muita dificuldade. Querido, a igreja sempre providenciou maneiras de levar aquelas pessoas que é igreja, que quer viver na igreja, para estar com eles na igreja. Eu mesmo já levei várias pessoas, tem muitos irmãos na igreja que se dedicam a fazer isso, eles não têm o menor problema de passar na sua casa e te levar, né? A não ser que seja impossível, você está encamado, não tem jeito. Então, o Senhor dá uma maneira de levar os irmãos lá na sua casa para orar com você, para estar com você, e você vai ser igreja sim, Senhor, querido. Pois bem, vamos entrar agora nos 3 perigos que eu falei lá no início. Primeiro, você vai perder a visão espiritual da igreja. Você não está na igreja, você está fora, você está ouvindo palavra de um youtuber, de outro, às vezes até minha, né? Você está ouvindo a gente lá falando de vários assuntos, de várias coisas que são importantes, tudo bem, mas você não está na visão da igreja ali local, aonde Deus está trabalhando com aqueles irmãos, com essa visão, vamos dizer, até bairrista, né? Junto ali com os irmãos, aliançados, trabalhando na luta, no trabalho todo diário. Né? Você vai perder a visão de Deus para aquele lugar. Segundo fato, não é? Você vai estar esfriando espiritualmente, é como eu falei, né? O carvão ali, aquela brasa fora do braseiro, ela vai se apagando, a luz vai se apagando, e como nós estamos vivendo num tempo de muita influência do mundo, né? De muita distração mundana, é claro, você vai perdendo a visão e vai sumindo, vai se apagando ali, porque você não está no meio dos irmãos que estão ali cotidianamente te abraçando. Vamos lá, irmão, vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos ajoelhar, dobrar o joelho aqui, vamos clamar ao Senhor nessa noite, né? Então você, aquela brasa que estava acesa, agora vai murchando, apagando ali fora do braseiro, tá bom? E a última, que é impressionante, você vai perder a expectativa da volta do Senhor. Você vai perder a visão de estar aceso, incendiado, apaixonado pela volta do Senhor. E isso é terrível, querido, porque pode acontecer como aconteceu com Noé, chegou o momento, eles comiam, bebiam, estava fora do contexto, e Noé, Deus fechou a arca, e aí veio chuva e todos pereceram. A volta do Senhor será dessa maneira, né? Todos estão distraídos com suas vidas, e o Senhor vai chegar e vai pegar a sua igreja e vai arrebatá-la, e aqueles que estiverem fora, desigrejados, infelizmente, vão perder o momento em que o bonde vai passar, em que o Senhor vai nos levar. Aí, infelizmente, essa é a triste notícia. E aí, depois de ter visto esse vídeo, você ainda acredita que ser desigrejado é interessante? Comente aqui. Você achou interessante esse vídeo? Curta, comente, participe fazendo a sua inscrição. Nós estamos começando agora, precisamos muito da sua ajuda. E se Jesus não voltar antes, estaremos aqui no próximo vídeo.